A paz do Senhor, povo de Deus. Nesta oportunidade eu estou aqui com o propósito de dar continuidade à série que outrora iniciamos. Desta feita quero falar do livro de 1 Crônicas. É isto mesmo, 1 Crônicas. Esse livro ele é muito interessante, pois mesmo em uma sessão literária, estando nos livros históricos, ele é o último dos livros escritos e também em ordem de acontecimentos. Pois os livros de 1 e 2 Crônicas eram um livro só, e então somente na Septuaginta, na tradução grega, foi mudado para 2 livros, e isso tornou-se um pouco mais fácil de ser localizado, tornou-se um pouco mais corriqueiro e comum no nosso dia a dia. Esse livro de 1 e 2 Crônicas foram redigidos após o cativeiro, pois após o cativeiro retornou Zorobabel e Josué com a finalidade de reconstruir o templo. E depois de alguns anos retornou Esdras com a finalidade de poder transformar e causar um avivamento espiritual para aqueles que estavam no cativeiro e que retornaram para construir as suas vidas novamente. O livro de 1 e 2 Crônicas é muito importante, mesmo que eu, desta feita, falarei apenas do livro de 1 Crônicas, que será suficiente para sermos edificados. E Esdras retorna com o propósito de poder fazer uma reforma espiritual. Ele começa a ler a palavra de Deus para o povo, ele começa a falar da palavra de Deus para o povo. E crônicas são exatamente isso. Crônicas são registros de acontecimentos que foram reais, a fim de que você leia essas crônicas e você aprenda com essas crônicas coisas da história de errado e de certo que você deve não fazer e que também você deve fazer. E é isso que Esdras está fazendo após o cativeiro. Esdras é o segundo legislador de Israel, um homem muito inteligente, um homem muito sábio, e ele se utiliza disso para ajudar na propagação espiritual e na reforma espiritual do povo de Deus. Então, aí, nesse momento, pós-cativeiro, é que é redigido o livro de 1 e 2 Crônicas. Do capítulo de número 1 até 9, apresenta-se a genealogia de Adão a Saul. Do capítulo de número 10 a 29, as vitórias de Davi. O povo retornou e o povo percebeu que a cidade, toda a terra estava completamente destruída, estava completamente desmoronada, estava completamente prejudicada. E é isso que Esdras faz. O sentido de Esdras é poder ajudar a fazer com que toda essa realidade espiritual fosse mudada. Eles foram para o cativeiro babilônico conforme Jeremias profetizará, e depois eles retornaram a fim de que eles aprendessem com o que aconteceu no cativeiro babilônico. E é por isso que eles se comportam desta maneira. Eles se comportam com uma postura acovardada. Eles se comportam com uma postura de timidez. Eles se comportam com uma postura de pessoas que não querem tomar atitude. Eles estão acomodados, eles estão preocupados apenas com a sua prosperidade. Eles estão preocupados apenas com a sua solidificação financeira, emocional e até mesmo uma solidificação doméstica. E o que acontece é que Esdras, se preocupando com isso, começa a dizer a respeito dos antepassados. Olha, ele começa a apontar os antepassados de Adão até Saul e começa a dizer, é o seguinte, eles viveram tudo isso e nós precisamos ter as nossas experiências. Eles viveram tudo isso e nós precisamos também viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eles erraram dessa maneira, mas nós não podemos errar dessa maneira. A preocupação de Esdras é ajudar o povo israelense a poder adorar e buscar a Deus de maneira temorosa.
E essa deve ser a nossa preocupação para a nossa geração. Tiveram antepassados que não adoraram a Deus da forma verdadeira e nem por isso justifica que nós devemos adorar a Deus de forma inverdadeira. É por isso que nós precisamos tomar cuidado como nós nos portamos diante do culto, como nós nos portamos diante de Deus, diante das Escrituras, como nós nos portamos como um todo. Deus está nos convocando a adorarmos a Ele de maneira concreta, de maneira verdadeira e de maneira sincera. Então, Esdras, ele começa a apontar as vitórias de Davi com a finalidade de poder ajudar as pessoas a entender. Olha, Davi lutou, mas Davi venceu. É tempo de nós não vivermos em pranteamento, mas vivermos de maneira que nos alegremos. É por isso que ele diz que naquele dia que era o Shabat do Senhor, eles não deveriam chorar, eles deveriam se alegrar, porque a alegria do Senhor era a força deles e também tem que ser a nossa. Independente do contexto, independente da situação, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos levantar a cabeça, nós precisamos, diante desse contexto de depravação, desse contexto de destruição, acreditar que Deus pode proporcionar um tempo de avivamento, um tempo de reforma espiritual, um tempo de fervorosidade na oração e na meditação das Escrituras. Olhar para o livro de 1 Crônicas é aprender a ser esperançoso, adorar a Deus. Olhar o livro de 1 Crônicas é aprender a ter temor e respeito à santidade de Deus. Ora, lembrem de Uzá. É registrado que Uzá, quando a arca estava caindo, ele tentou tocar na arca e na mesma hora morreu. É porque nós estamos acostumados com um Deus que faz tudo o que a gente quer. Nós pensamos que Deus tem que fazer aquilo que nós estamos ordenando. Nós pensamos que Deus é o nosso servo. Nós pensamos que nós temos que dar ordem para Deus. Nós pensamos que Jesus é românticozinho, um ursinho de pelúcia. Não, meu filho. Uzá foi brincar, foi tocar e foi fazer o que não devia, morreu na hora. E você quer Novo Testamento? Ananias e Safira, na dispensação da graça. Não é da graça que vocês gostam tanto de aproveitar? Aproveita aí. Ananias e Safira, na hora da dispensação, na hora de entregar a oferta, entregaram de maneira inverdadeira. Foi mexer naquilo que era santo. Morreu na hora e era a época do Espírito Santo. Chegou o tempo de nós termos respeito à presença e à santidade de Deus. Olhar para o livro de 1 Crônicas é aprender que bons projetos também podem ser negados por Deus. Davi quis construir o templo para Deus, Deus não permitiu. E Davi era um homem que não sabia viver uma vida de insinceridade. Davi era um homem que sabia ouvir não. Quando Deus falou, você não vai construir o templo, quem vai construir é o teu filho. As tuas mãos estão sujas de sangue. Davi entendeu, Davi reconheceu, Davi ajudou o seu filho, mas ele não tocou naquilo que não era para tocar. Davi estabeleceu uma maneira de cultuar que todos participavam porteiros, participavam sacerdotes, participavam levitas, participavam pessoas que às vezes nós tratamos da Bíblia como indiferentes, porque no culto a Deus tem lugar para todos cultuarem. Na obra de Deus tem lugar para todos trabalharem. Desta feita te convido a ler o livro de 1 Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 16. Em seguida, o rei Davi entrou na casa de Yahvé, no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e declarou a seguinte oração: Ó Yahvé, Senhor Deus, quem sou eu? E quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? O que Davi estava dizendo era o seguinte: é um milagre, um pastor de ovelhas tornar-se rei de uma nação.
É um milagre alguém improvável tornar-se a pessoa mais respeitada de toda a sua nação. É um milagre um menino que cuidava de ovelhas no campo tornar-se pessoas que cuide de todo um povo. É um milagre, porque só Deus faz milagre. Quando a situação é impossível, é com Ele mesmo que é para ser resolvido. Quando a situação está com uma sensação de que nada pode ser solucionado, é aí que Deus entra. Deus não entra na situação quando tudo é provável, quando depende de nós, quando depende da nossa força, quando depende da nossa habilidade. Deus só entra na situação quando a situação é impossível. É por isso que Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37 nos diz: nada é impossível para Deus. Nada. Para você é impossível, mas para Deus, o que será demasiadamente impossível para o nosso Deus? Não tem nada impossível para Deus. Também quero aqui citar que Davi é um tipo de Cristo, pois ele nasceu em Belém, ele era da tribo de Judá, ele era forte, ele era valente, ele era vencedor, ele era bom, ele era justo, ele era adorador, ele era perdoador, ele era segundo o coração de Deus, ele era rei, ele era perdoador, enfim, um tipo de Cristo, pois Cristo também era tudo isso. Eu me despeço aqui e amanhã estarei aqui para poder falar um pouco a respeito do livro de 2 Crônicas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Estou aqui disposto a lhe servir, a lhe ajudar. Amém, irmão.